Um professor ateu achou que podia ridicularizar a fé de seus alunos, especialmente de Nicolas Ferreira. Ele acreditava que tinha o controle da sala, mas não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. O que Nicolas respondeu deixou todos em choque e fez o professor se arrepender instantaneamente. A sala de aula estava lotada. Os alunos se ajeitavam em suas cadeiras, prontos para mais uma aula de filosofia. Na frente da sala, o professor Otávio Martins, um homem de meia-idade, cabelos grisalhos e um ar de superioridade, andava de um lado para o outro. Ele gostava de provocar debates, mas também tinha um prazer especial em ridicularizar alunos religiosos. E hoje, ele tinha um alvo em mente. Nicolas Ferreira sentou-se no fundo da sala, observando tudo com calma. Ele sabia que o professor tentaria algo, mas não imaginava o quão longe ele iria. O professor ajustou os óculos e sorriu de forma sarcástica. Antes de começarmos, quero propor um desafio. A sala se agitou. Otávio Martins pegou um giz e escreveu no quadro em letras grandes: Deus não existe. Alguns alunos se entreolharam, confusos. Outros sorriram de canto. Ele então virou-se para a turma e disse: Se alguém aqui consegue provar que Deus existe, pode vir até aqui e apagar isso do quadro. O silêncio tomou conta da sala. Os alunos olharam uns para os outros, hesitantes. Ninguém se levantou. O professor sorriu, satisfeito. Exatamente o que eu pensei. Ele cruzou os braços e provocou: O problema da religião é que ela depende da fé. E fé, meus caros, não é prova de nada. A turma riu discretamente, mas Nicolas Ferreira permaneceu impassível. E então ele se levantou. A resposta de Nicolas, o professor arqueou uma sobrancelha. Ah, temos um voluntário! Senhor Ferreira, você acha que pode provar a existência de Deus? Nicolas sorriu de leve. Ele caminhou até o quadro, pegou um giz e escreveu logo abaixo da frase do professor: E você pode provar que ele não existe? A sala ficou em silêncio absoluto. O professor perdeu o sorriso. Nicolas se virou para a turma. Vocês perceberam o que aconteceu aqui? Os alunos prestaram atenção. Nicolas apontou para o professor. Ele pediu que eu provasse a existência de Deus, mas ele mesmo afirmou algo sem nenhuma prova. Otávio abriu a boca para responder, mas não conseguiu. Nicolas continuou. O que ele escreveu no quadro é uma crença, assim como minha fé. A diferença é que ele tenta forçar a crença dele sobre vocês. A turma começou a murmurar. O professor sentiu o rosto esquentar, mas Nicolas ainda não havia terminado. Nicolas deu um passo à frente e olhou diretamente para o professor. Professor, me responda uma coisa. Otávio cruzou os braços, tentando recuperar o controle. Pois não? Nicolas sorriu. Se Deus não existe, por que o senhor fala tanto sobre ele? A turma ofegou. O professor piscou algumas vezes. Como assim? Nicolas cruzou os braços. Se Deus fosse apenas uma ilusão, como o senhor acredita, então por que gastar tanto tempo tentando provar que ele não existe? Os alunos começaram a cochichar. Até mesmo os mais céticos pareciam surpresos com a lógica de Nicolas. O professor não soube o que responder. E então, algo aconteceu que mudou tudo. De repente, um dos alunos levantou a mão. Era Carlos, um estudante que raramente falava. O professor olhou para ele, ainda tentando esconder seu desconforto. O que foi? Carlos olhou para Nicolas e depois para Otávio. E então disse algo que destruiu o professor completamente. Professor, se tudo precisa de uma prova para existir, então prove que o senhor tem inteligência. A sala foi à loucura. Os alunos riram e bateram palmas. O professor ficou sem reação. Ele tentou falar, mas travou, porque ele sabia, havia perdido. E o que aconteceu depois foi ainda mais inacreditável. O professor Otávio Martins desafiou seus alunos a provarem a existência de Deus. Mas ele não esperava que Nicolas Ferreira virasse o jogo. Com apenas algumas palavras, Nicolas fez o professor ficar sem resposta. Mas isso ainda era só o começo. O que aconteceu depois deixou a sala inteira em choque. O professor Otávio Martins abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. A pergunta de Carlos pairava no ar. Se tudo precisa de uma prova para existir, então prove que o senhor tem inteligência. Os alunos seguravam a respiração
esperando a reação do professor. Mas Otávio apenas franziu a testa. Ele sabia que estava encurralado, e Nicolas Ferreira não perdeu a oportunidade de continuar. Nicolas deu um passo à frente, olhando diretamente para o professor. Professor, a gente não precisa ver a sua inteligência para saber que ela existe, certo? Otávio permaneceu calado. Nicolas continuou. Sabemos que ela existe pelos efeitos que ela causa. A turma começou a entender o raciocínio. Nicolas virou-se para os colegas e apontou para o quadro. Assim como não precisamos ver o vento para saber que ele existe. Não vemos o amor, mas sabemos que ele é real. Não vemos a justiça, mas sabemos que ela existe. Os alunos acenaram com a cabeça, concordando. Nicolas então voltou-se para Otávio e finalizou. Então, professor, por que o senhor exige que Deus seja visível para que ele exista? A sala explodiu em murmúrios. Até mesmo alunos que antes riam das provocações do professor, agora estavam pensativos. Otávio passou a mão no rosto, nervoso. Ele precisava recuperar o controle da conversa. Mas sua próxima tentativa foi um erro ainda maior. O professor respirou fundo e cruzou os braços. Ok, Nicolas, eu admito que sua resposta foi interessante. Nicolas sorriu de leve. Mas então, Otávio forçou um tom mais agressivo. Mas ainda assim, a religião é perigosa. Quantas guerras, quantas mortes já foram causadas em nome de Deus? Alguns alunos murmuraram em concordância. Otávio percebeu que tinha recuperado parte da turma. Ele se sentiu mais confiante, mas Nicolas já estava pronto para responder. Nicolas suspirou e olhou para Otávio. Professor, o senhor tem razão. Pessoas já cometeram atrocidades em nome da religião. Otávio sorriu, achando que havia vencido. Mas então, Nicolas virou o jogo completamente. Agora, me diga, e as guerras causadas pelo ateísmo? Otávio franziu a testa. Nicolas pegou um pedaço de giz e escreveu no quadro. Maiores genocídios da história. Stalin, URSS, 20 milhões de mortos. Mao Tse Tung, China, 45 milhões de mortos. Pol Pot, Camboja, 2 milhões de mortos. Nicolas virou-se para a sala. Todos esses líderes tinham algo em comum. Eles eram ateus e perseguiam religiosos. A turma ficou em choque. Nicolas continuou. A maldade humana não vem da religião, vem do próprio coração do homem. Ele olhou diretamente para Otávio. Dizer que a religião é perigosa porque algumas pessoas cometeram erros em seu nome é o mesmo que dizer que a ciência é perigosa porque inventaram a bomba atômica. A turma explodiu em aplausos. Otávio ficou completamente sem reação. E o que aconteceu depois foi ainda mais inacreditável. O professor Otávio Martins tentou usar a história para atacar a fé de Nicolas Ferreira, mas acabou sendo desmascarado na frente de toda a turma. A aula, que ele achava que controlava, agora estava contra ele. Mas o que ele fez a seguir foi simplesmente inacreditável. O silêncio na sala era ensurdecedor. O professor Otávio Martins ainda estava parado em frente ao quadro, sem reação. Ele olhava para os nomes que Nicolas Ferreira havia escrito. Stalin, 20 milhões de mortos. Mao Tse Tung, 45 milhões de mortos. Pol Pot, 2 milhões de mortos. O argumento que ele achava ser seu golpe final havia sido completamente destruído. A turma percebeu, e Otávio sabia que tinha perdido. Mas ao invés de aceitar a derrota com dignidade, ele perdeu o controle. O professor bateu as mãos na mesa, irritado. "Vocês não entendem", ele gritou. Os alunos se assustaram com o tom de voz. Otávio apontou para Nicolas. "Você só está repetindo coisas que leu na internet. A religião, ainda assim, é um atraso para a humanidade." Nicolas permaneceu calmo. Ele cruzou os braços e respondeu. "Então me diga, professor, se a religião é um atraso, por que foi a igreja que criou as primeiras universidades?" Otávio esticou o pescoço, confuso. Nicolas continuou. "Você sabia que as primeiras universidades do mundo, como Oxford e Harvard, foram fundadas por cristãos?" O professor não sabia como responder. Nicolas sorriu e deu o golpe final. "Se não fosse pela religião, professor, talvez você nem teria um emprego hoje." A turma explodiu em aplausos.
Otávio ficou sem palavras. Seu rosto ficou vermelho. Ele olhou ao redor, mas não encontrou ninguém para apoiá-lo. Os alunos olhavam para ele com expectativa. Esperavam que ele reagisse. Mas Otávio não conseguiu. Pela primeira vez em sua carreira, ele estava sem resposta. E foi nesse momento que ele fez algo completamente inesperado. Ele simplesmente pegou seus livros e saiu da sala. Os alunos ficaram em choque. Carlos, o aluno que tinha desafiado o professor no início, riu e bateu palmas. Eu nunca vi ele fugir de um debate antes. Nicolas, você destruiu o cara. A turma aplaudiu e comemorou. Nicolas, no entanto, não parecia satisfeito. Ele não queria apenas vencer um debate. Ele queria que o professor aprendesse algo. Então ele tomou uma atitude surpreendente. Ele levantou-se e saiu atrás do professor. E o que aconteceu fora da sala foi ainda mais inacreditável. O professor Otávio Martins fugiu da sala, humilhado, após ser desmontado por Nicolas Ferreira. Mas Nicolas não queria apenas vencer um debate. Ele foi atrás do professor. E o que aconteceu no corredor foi simplesmente surpreendente. O professor Otávio Martins caminhava apressado pelo corredor, visivelmente abalado. Seu rosto estava vermelho, a frustração estampada em seus olhos. Ele não acreditava que tinha perdido um debate para um aluno. E pior, na frente de toda a turma. Mas então, uma voz o chamou. Professor, podemos conversar? Otávio parou e virou-se lentamente. Era Nicolas Ferreira. Ele não parecia arrogante, nem provocativo. Apenas sincero. O professor estreitou os olhos. Por que você veio atrás de mim? Quer se gabar? Nicolas sorriu de leve. Não, quero entender. Otávio franziu a testa. Entender o quê? Nicolas deu um passo à frente. O que aconteceu com o senhor? O professor ficou em silêncio. Ele não esperava essa pergunta. Otávio suspirou e encostou-se na parede. Você quer saber por que eu odeio a religião? Nicolas permaneceu calado, esperando. O professor passou a mão no rosto e começou a falar. Eu cresci em um lar religioso. Meus pais eram fanáticos. Impunham regras rígidas. Diziam que Deus castigaria qualquer erro. Ele riu com amargura. Eu não podia questionar nada. Não podia pensar por mim mesmo. Então, quando cresci e entrei na universidade, decidi que nunca mais aceitaria aquilo. Ele olhou para Nicolas. E a melhor forma de me vingar foi rejeitar tudo. Nicolas absorveu aquelas palavras. Ele agora entendia. Otávio não odiava Deus. Ele odiava a forma como apresentaram Deus para ele. E foi aí que Nicolas disse algo que mudou tudo. A resposta que tocou o professor. Nicolas respirou fundo. Professor, sinto muito pelo que aconteceu com o senhor. Otávio arqueou a sobrancelha. Você sente? Nicolas assentiu. Seus pais usaram a religião como um peso, quando deveriam ter mostrado o amor de Deus. O professor piscou algumas vezes. Ele não esperava empatia. Nicolas continuou. O problema nunca foi Deus, professor. Foram as pessoas que distorceram a fé. Otávio abaixou os olhos. Ele sabia que Nicolas estava certo. E então, algo inesperado aconteceu. Otávio passou a mão no rosto, pensativo. Ele respirou fundo e disse: Talvez eu tenha sido muito duro com você e com os outros alunos. Nicolas sorriu. Todos podemos aprender, professor. Otávio olhou para ele por um momento. Então, estendeu a mão. Obrigado por não me atacar, mesmo depois de tudo. Nicolas apertou a mão dele. Eu aprendi que não se vence uma guerra só com argumentos. Às vezes, a resposta não está na lógica, mas no coração. Otávio sentiu um nó na garganta. E naquele momento, ele percebeu que estava errado o tempo todo. Nos dias seguintes, a sala inteira ficou sabendo do que aconteceu. O professor Otávio nunca mais zombou da fé de ninguém. Ele começou a permitir debates mais equilibrados, sem ridicularizar as crenças dos alunos. E pela primeira vez, ele começou a se questionar sobre tudo o que acreditava. Nicolas Ferreira não apenas venceu um debate, ele tocou um coração que estava fechado há anos e provou que a verdade sempre vence. O professor ateu achou que podia ridicularizar a fé de Nicolas Ferreira, mas foi completamente desmontado.
No fim, porém, Nicholas mostrou que o verdadeiro debate não era sobre provar quem estava certo, mas sim sobre abrir os olhos para a verdade. O que você achou dessa história? Deixe seu comentário e compartilhe.